Gravação iniciada, presidente. Vou convocar o patrão. Bem, retomando os trabalhos da sessão do dia 17 de setembro de 2020, iniciada às 9 horas. O processo será ligado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 281 da pauta, doutor Frederico. Item 117 a 120 da pauta. Doutora Ana Carolina, seu processo será julgado agora. Por favor, olhar a mensagem privada no chat. Presidente, me desculpe, qual vai ser o próximo? Desculpa. 117, Orça Internacional. Relator Gustavo. Patrona foi convocada, presidente. Bom dia, doutora. Bom dia. Então, vamos retomar os trabalhos pelo item 117, Orça Internacional. A senhora está nos ouvindo? Acho que ela não está ouvindo, né? A senhora nos ouve, doutora? Ela mandou uma mensagem. Mandou o chat aqui. Ah, ok. Probleminhas técnicos. A gente via problema até quando lá no computador, mas esse a gente mesmo ajudava lá, né, no projetor. Ah, sim. Ver agora. Alô? Sim? Agora sim. Está nos ouvindo? Sim, sim. Então, bom dia, doutora. Bom dia, bom dia. Nós vamos fazer, então, o relatório do processo do item 117. O relator vai apresentar, depois eu abro a palavra para a senhora. Tá ok? Ok. Peço só que mantenha o microfone desligado para não haver interferência. Sim. Vamos lá, Gustavo. Foi feito de pedido eletrônico de compensação, por meio do qual a declaração eletrônica, né? Enfim, a recorrente pretende recuperação de valor pretensamente recolhido por montantes superiores aos efetivamente devidos, concernentes a CSLL apurado no segundo trimestre de 2013. Meio do despacho decisório, a unidade de origem decidiu por não conhecer do direito creditório e assim por não homologar a compensação transmitida ao argumento de que os valores consignados no DARF informado pelo PERDECON, teria dado origem ao crédito pleiteado, teriam sido integralmente utilizados para a quitação de débito regularmente confessado pela empresa. O certificado do teor do despacho supra contribui à posição de manifestação de conformidade, que, apertadíssima síntese, sustenta que teria identificado a ocorrência de um erro formal no preenchimento do DCTF, em que apuraram o valor da CSLL devido no período apontado no PERDECOMP, e que, em verdade, não deveria, no segundo trimestre, qualquer valor que seja a título da exação exame. Consequentemente, transmitiu uma DIPJ retificadora para justificar e comprovar o citado em débito. Pleiteou, inclusive, ao fim de sua manifestação, a retificação da DCTF. Estado a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília decidiu por julgar improcedente a aludida manifestação de inconformidade, justificando suas conclusões na existência de documentos hábeis e idôneos a demonstrar o erro noticiado pelo então manifestante. Cientificado do teor do julgamento supra, a insurgente interpôs o seu recurso voluntário, que basicamente reprisa os argumentos já apresentados em primeira instância. Esse é o relatório. Saiu, presidente. É verdade. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela retorna.
Perdeu o áudio novamente. Doutora, a senhora nos ouve? Está nos ouvindo agora, doutora? Eu não consigo escutar. Ai, meu Deus. E mais uma vez, vem de mim presencial. Talvez tenha que sugerir para ela no celular. Eu acho que a outra advogada fez no celular. Às vezes funciona melhor. É verdade, às vezes o sistema... Gustavo, você está com áudio na redução de qualidade? A imagem é a pior aqui no meu monitor, não sei se... E é estranho que ela chegou a ouvir, né? Agora eu voltei. Eu não sei o que aconteceu. A voz do senhor sumiu no meio da... Eu peguei o início do relato. Me desculpe. Doutora, a senhora vê a necessidade de fazer novamente o relato? A matéria a senhora que está trazendo, acho que não há necessidade, né? Ele simplesmente relatou os fatos até o momento. A senhora pode fazer a sustentação? Posso fazer só uma pergunta antes, senhor presidente? Os itens... eu estou representando aqui a recorrente dos itens 117 até o 120. Certo. Eles guardam algumas semelhanças. Eu sei que eles foram distribuídos de forma separada, especificamente o 117 foi atribuído a relatoria ao Dr. Gustavo e os demais ao senhor, estão constando que consta o senhor como relator. Então, eu não sei se eu poderia aproveitar a minha fala e abarcar todos, ou... Sim, na verdade, esse processo, então, ele está sendo julgado no regime que foi criado do repetitivo, né? Tá. Então, o paradigma, que é o que o Gustavo relata, vai repercutir a mesma decisão em todos os outros. Supostamente, a identidade de matéria, fática e jurídica. Na formação dos lotes é considerado desta maneira. Então, diante dessa premissa, o que a gente decidir nesse processo 117 vai se aplicar aos demais. Se houver diferenças ou problemas que a senhora identifique depois do julgamento, aí cabe embargos e tal para situações fáticas. A não ser que a senhora identifique e fale, não, esse processo aqui não tem nada a ver com... Aí a gente pode até retirar de pauta, se tiver algum caso absolutamente diverso. Não, na verdade não, até por isso que eu indaguei mesmo. Então, mas ela pode tecer considerações sobre isso. Sim. Tá bem, muito obrigado aí. Desculpa o problema, primeiramente. Bom dia a todos. Represento aqui a Orsa International Paper Embalagens. Todos os casos, na verdade, esse caso especificamente diz respeito à contribuição social sobre o lucro, que é a origem do crédito. A única diferença, basicamente, desse para os demais casos, eu vou fazer aqui algumas considerações só para ficar mais clara a identidade, o pano de fundo, né? Mas a diferença básica é que nos demais, com relação ao período e ao tributo. Então, 2 tratam de imposto de renda, 2 de contribuição social e de períodos diferentes. Essa é a origem do crédito. Então, basicamente, o que aconteceu aqui nesses casos foi que o contribuinte, ele identificou, ele fez a apuração, né, do imposto de renda e da contribuição social, é optante do lucro real, à época do regime trimestral. Então, ele fez a apuração dos tributos e efetuou o recolhimento em DARF, declarando na sequência em DCTF. A questão é que, após essa apuração e a declaração em DCTF, se identificou uma diferença no valor, né? Houve, enfim, por ocasião da apresentação da DIPJ, então, no momento subsequente, se identificou que aquela apuração não era exatamente o valor correto,
e se apurou um valor inferior àquele originalmente verificado. Então, na ocasião da entrega da DIPJ, foi, então, declarado pelo contribuinte ao fisco um valor inferior de imposto de renda, contribuição social, regime trimestral, em relação àquele que havia sido, então, informado anteriormente na DCTF. A grande questão aqui é que as informações da DIPJ, né, que revelavam aí, então, essa apuração no valor inferior, e que é a origem do crédito, pagamento a maior, essas informações não foram consideradas. O contribuinte, por um equívoco à época, não fez a retificação das DCTFs, então isso é um ponto, é uma questão, mas ele informou corretamente na DIPJ. Então, a DIPJ, que demonstra todos os parâmetros, né, da base de cálculo, né, que a declaração, a gente sabe que não é a declaração considerada aí pelo fisco para o cruzamento eletrônico de informações, mas é onde fica detalhado aí, de fato, todos os parâmetros para apuração da base de cálculo do próprio tributo, né, no caso do imposto de renda e da contribuição social, ela simplesmente não foi considerada. O contribuinte, verificando no momento subsequente, então, esse valor inferior àquele originalmente declarado, considerou o crédito, né, pagamento a maior, e realizou as declarações de compensação. As declarações foram não homologadas, né, eis que o entendimento básico foi que a integralidade do valor pago via DARF foi alocada para a quitação dos tributos no valor originalmente apurado e informado em DCTF, e simplesmente não se considerou aí as informações da DIPJ. Um ponto é que essa DIPJ ela foi apresentada antes do despacho decisório, então ela é anterior ao despacho decisório. E assim, não foi acolhido, né, a compensação não foi homologada, e na sequência a DRJ manteve o entendimento, e no acórdão da DRJ, inclusive, sequer é feita menção à informação da DIPJ, simplesmente foi realmente totalmente desconsiderada essa declaração, a DIPJ retificadora apresentada pela recorrente, antes do despacho decisório, e não é feito nenhuma menção, ela realmente não foi considerado, simplesmente se entendeu que caberia ao contribuinte ter feito a retificação da DCTF e ter apresentado documentos, enfim. Então, basicamente, o objeto do recurso diz respeito, envolve esse pano de fundo, e a intenção da recorrente é que realmente, até em nome do princípio da verdade material e também até da vedação ao enriquecimento ilícito do poder público, para que sejam consideradas as informações que foram por ela apresentadas ao fisco antes do despacho decisório e que sustentam o direito creditório. Tivemos a oportunidade de encaminhar memoriais a vossas excelências, e nos memoriais foi até indicado um precedente bastante recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, da sessão do mês passado, de agosto. Eu até peço licença aqui só para ler um breve trecho, que é uma situação similar, e na qual a Câmara Superior entendeu que a ausência da retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório, e o contribuinte baseie nesta última a existência do indébito utilizado em compensação. Então, a Câmara Superior, na ocasião de analisar, na oportunidade que teve de analisar um caso similar, foi em direção à pretensão aqui da hora recorrente, para que sejam consideradas as informações da DIPJ. Além desse precedente, nos memoriais nós também indicamos, além desse precedente da Câmara Superior, um outro também, da primeira turma ordinária dessa terceira Câmara, que vai em sentido similar. Há uma frase que é bem categórica: o erro de preenchimento da DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável. Então, buscamos aqui trazer alguns precedentes para demonstrar uma tendência, né,
aqui as informações prestadas pelo contribuinte, ainda que não por meio da declaração, que é aquela considerada pelo fisco para efeito de cruzamento eletrônico, para que essas informações sejam consideradas, uma vez que, de fato, a apuração foi em valor inferior àquele inicialmente verificado, né? O valor do imposto de renda e da contribuição social, de fato, são inferiores, e restou caracterizado um pagamento a maior, que enseja aí o direito creditório, da ASO aí o direito creditório. Então, basicamente, os 4 casos envolvem situações similares. Como eu disse, em todos eles, a DIPJ foi retificada, houve uma apresentação de uma DIPJ original, mas em seguida já houve a retificação, antes do despacho decisório, em todos os casos, imposto de renda e contribuição social, então, de alguns trimestres do ano de 2013. Essa é a diferença básica entre eles, mas o procedimento que foi seguido aí pela hora recorrente foi esse que eu relatei brevemente, e em razão disso, que nós pedimos aqui, a Vossas Excelências, que determine, então, a reforma, em primeiro lugar, a reforma do despacho, a reforma do acórdão recorrido, né, para efeito de se considerar e se reconhecer o direito creditório da recorrente, ou então, alternativamente, que é a linha também que nós verificamos em precedentes, o que vem sendo determinado, para que seja então, determinado o retorno dos autos à unidade de origem para análise do mérito do pedido quanto à liquidez do crédito, e oportunizando, então, ao contribuinte a apresentação dos, enfim, a se submeter aí ao que o fisco entender necessário, apresentar documentos, enfim, atender às intimações, mas que o processo, então, se retorne, ao menos, subsidiariamente, né, alternativamente, para que ele retorne à unidade de origem, para que possa, então, ser verificado de forma, se for esse o entendimento, né, verificar de forma mais detalhada a origem do crédito. Então, esses são os pedidos que a recorrente faz nessa oportunidade. Eu agradeço imensamente a atenção dos senhores, pedindo desculpas novamente pelos problemas aí no início, e fico à disposição. Ok, doutor, só, Flávio, questionamento para a patrão? Não, só um esclarecimento, até pode ser, Gustavo. Essa questão que foi aventada, inclusive estava dando uma olhada nos memoriais, a DIPJ foi retificada de fato antes do despacho decisório? E a DCTF não? Fiquei com um pouco de dúvida disso. Foi. A DIPJ foi antes, a DCTF não foi retificada. Não foi retificada nem antes nem depois, né? É isso mesmo. Bem, então vamos ao voto, Gustavo. A insurgente foi cientificada do teor do acórdão combatido em 12/3/2018 e interpôs seu recurso voluntário em 10/4/2018, sendo posto tempestivo. Mas o apelo preenche todos os requisitos de admissibilidade, motivos pelos quais deve tomar conhecimento. O caso vem com acesso a dever simples. Com efeito, o crédito pretendido pelo insurgente teria origem em um alegado pagamento indevido realizado quanto à competência relativa ao segundo trimestre de 2013. Então, os valores consignados em DARF foram integralmente absorvidos por débito regularmente confessado pela empresa em DCTF, sem que em qualquer momento se tenha promovido a retificação dessa última declaração. Sabe-se que as informações prestadas pelos contribuintes por meio de cumprimento de obrigações acessórias não assumem o caráter de verdade absoluta e inexpugnável, admitindo nesses termos a sua desconsideração caso sejam evidenciados por meio de documentos e provas hábeis e idôneas a ocorrência de erros no preenchimento das declarações e ou arquivos destinados ao fisco. Entendimento, diga-se enquanto sedimentado, no 6 de jurisprudência do STJ, aí eu cito aquele precedente que já foi tratado no último voto julgado sobre o rito do 543 do CPC. O que se observa no caso vertente, todavia, é que a insurgente, no primeiro momento, apenas afirma ter incorrido em erro formal no preenchimento do seu DCTF, sem que, de qualquer forma, tenha se dado o trabalho de esclarecer, quiçá, qual teria sido o aludido erro, ou, no outro giro, os motivos pela sua ocorrência. Mas importante, a par da falta de explicações, não trouxe ao feito, não obstante explicitamente advertido pela DRJ, para tanto,
qualquer documento adicional minimamente suficiente para evidenciar que, como sustenta, não tinha qualquer valor a pagar no período em exame. E outro sim, a apresentação da DIPJ retificadora, mesmo que sua transmissão tenha ocorrido antes do despacho decisório, ainda é insuficiente, notadamente à luz das disposições do artigo 147, parágrafo 1º do CTN, e ante o fato da DIPJ não ter natureza constitutiva. Aliás, neste ponto, a míngua de evidências que demonstra efetivamente um erro alegadamente cometido, prevalecem as informações prestadas pela empresa em sua DCTF, que esta, sim, tem o condão de constituir a obrigação tributária em razão da confissão de dívida por meio dela implementada, na forma do parágrafo 5º, do artigo 5º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 224 de 84, confirmado pela própria DRJ, cujo teor dispõe verbos. Aí eu reproduzo o teor desse dispositivo. Insistas que a recorrente foi devidamente advertida pela Corte recorrida de que a DIPJ retificadora apresentada não dava lastro à sua pretensão, e que, por outro lado, a apresentação de sua escrita contábil, normalmente aquela destinada à apuração da contribuição, aí quem fala isso sou eu, livros razão diário, era premente. Aí está o trecho da DRJ em que ela adverte o contribuinte da necessidade de produzir prova. O ônus probatório, em caso, é e era, à luz dos preceitos do 170 do CTN do contribuinte, e mesmo que o Estado adimplir, mediante exibição de provas hábeis, a empresa que é do emite. À luz do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, o relator está negando provimento. Aqui a DRJ, a patrona falou que a DRJ sequer considerou a questão da DIPJ, que ela simplesmente exigiu presidente, o trecho que eu cito, ela simplesmente fala, no caso concreto, a manifestante não juntou nos autos documento hábil para comprovar a inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração da contribuição e reduções de valores da base de cálculo do débito confessado em DCTF. E aponta a necessidade de trazer a escrituração contábil fiscal do contribuinte baseado em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. Ok. Algum questionamento para o relator? Podemos colher os votos? Paulo? Eu acompanho o relator. Ricardo? Bom, presidente, eu, um pouco na linha do que eu já manifestei algumas vezes na turma, eu fico bastante incomodado quando a gente vê que o contribuinte tem cheiro de razão, né? Que no caso o pagamento indevido, e por questões processuais, procedimentais, a gente nega o direito dele. Eu estou vendo que, de fato, a DRJ ela falou da necessidade de outros documentos e tal. A questão de não ter falado da DIPJ, de nem ter mencionado a DIPJ, eu também estava me incomodando, até no caso de repente, propor uma anulação do quadro recorrido, mas tem lá um parágrafo que, genericamente, o voto condutor da decisão recorrida diz que as informações prestadas à Receita por meio de declarações ou demonstrativos prestados na legislação, e abre um parênteses, de CTF, DIPJ, DACOM, PRDCOM, situa-se nas esferas de responsabilidade do próprio contribuinte. Quer dizer, meio que num pacote geral, ele fala da DIPJ e depois toda a sua argumentação é na falta de documentos hábeis e idôneos, aquela linha que a turma aí, pelo menos boa parte aí, se manifesta dessa necessidade. Eu sei que essa é a jurisprudência da turma, que se apega muito à questão da necessidade de um documento probatório para sustentar a retificação de DCTF após o despacho decisório, e eu tenho tentado seguir isso. Nesse caso aqui, de fato, a DRJ suscitou essa questão e o contribuinte não trouxe os documentos adicionais. Agora eu fico com aquela questão, né, e eu vou já tentando avançar um pouco mais para o futuro, porque eu estou vendo aqui que o ano calendário é 2013. E aí eu lembro que a partir de algum momento, que eu não me lembro exatamente, a gente tinha algumas opções dos contribuintes nesse sentido, o SPED entrou em vigor. A Receita Federal tem a escrituração do contribuinte, a partir de um determinado momento. Eu não vou aceitar mais, a partir dessa certeza de que o SPED estava em vigor, esse tipo de argumento. O contribuinte tem que trazer a escrituração. A Receita tem a escrituração a seu dispor. Então, mas aqui eu estou na dúvida. Então, ainda vou seguir o relator, mas fazendo essas considerações, porque eu fico incomodado, porque eu sinto o cheiro da verdade material sendo aqui
deixado meio que de lado por questões procedimentais. Ok. Flávio? Presidente, eu já votei em outras oportunidades nessa necessidade de o contribuinte trazer, instar o julgador algum tipo de prova. Mas eu estou muito balançado com essa decisão que foi trazida em memoriais. Eu estava aqui tentando, de uma forma rápida, dar uma lida, até para ver se o caso se assemelha ao que a gente está decidindo, e a princípio, na análise rápida que eu fiz, não conhecia esse precedente, mesmo porque ele é muito recente. Ele foi até por voto, foi por unanimidade que se deu na Câmara Superior, e a ementa dele deixa claro o seguinte: a ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito creditório quando as informações constantes de tal declaração estejam divergentes das prestadas em DPJ antes do despacho decisório, e o contribuinte baseia nesta última a existência do indébito utilizado em compensação. A princípio, e lendo rapidamente as razões de decidir aqui da relatora, que foi acompanhada por todos os membros lá da Câmara Superior, o caso é idêntico. Mas a análise é uma coisa, a óbice ao reconhecimento é outra, né? Aí tem que ver, por isso que eu também olhei, me chamou a atenção, eu não sei o conteúdo, porque uma coisa é analisar foi, a questão não é de... Não, mas o que tá me balançando aqui, presidente, é o seguinte: a DPJ foi transmitida antes, dentro dessa linha até que o próprio Ricardo colocou, a Receita já tinha algum tipo de informação para pelo menos analisar aquele direito creditório, o que não foi feito com base tão somente na DCTF. Eu, de fato, repito, eu já votei quando o contribuinte traz documento nenhum para comprovar aquela divergência, eu já votei que, olha, não tem cheio de prova, não dá. Mas nesse caso, a DPJ, pelo menos no meu sentido, traz uma certa dúvida, a DPJ retificadora, antes do despacho decisório. Ela traz uma dúvida. Eu sei que o Gustavo vai vir falar comigo que a DPJ não constitui, o que constitui é a DCTF, sabemos. Mas, com base nesse precedente que foi trazido via memoriais, e ele, de fato, está lá no site do CARF, né, não é uma coisa que a gente está inventando aqui, enfim. Eu acho que seria salutar a gente converter o julgamento em diligência para que a Receita, com base nas demonstrações contábeis do contribuinte, se certifique se há ou não. Também o Paulo vai falar comigo que a Receita tem trabalho com relação a isso, o contribuinte não pode. Ok, Paulo, eu sei disso, você vai falar, mas eu estou sentindo um cheiro de prova, e até para manter uma coerência com o que eu tenho votado na busca da verdade material, eu acho que seria salutar a conversão do julgamento em diligência. Não estou aqui, entendo eu, indo contra o que eu já votei em outros processos, inclusive com o relator. A DPJ retificadora foi transmitida antes do despacho decisório, e por conta desse cheiro, digamos assim, do direito creditório, eu vou abrir uma divergência para a conversão do julgamento em diligência. Ok. André? Então, presidente, eu já fiz parte desse colegiado aí da DRJ. Esses argumentos trazidos, fui inclusive eu que apresentei no primeiro momento. O Ricardo, é a partir de 2014 que a SF é obrigatória no calendário. Aí eu acompanho o relator, é o que eu acho que é certo. Ok. Cláudio? Bom, presidente, eu creio que este caso aqui ele é diferente do caso anterior, relatado pelo Ricardo. O caso anterior, de fato, trazia documentos que conduziam mais a ideia de que o direito creditório do contribuinte precisava ser mais bem apurado. Nesse caso aqui, eu estava vendo a decisão da DRJ e, de fato, quase toda a decisão é no sentido de que o contribuinte deveria ter trazido documentos comprobatórios do seu crédito, não teve sequer a retificação da DCTF, e nem isso foi juntado no recurso voluntário. Então, neste caso aqui, eu acompanho o relator por entender que ele é diferente do anterior. Ok. Fabiana? Eu acompanho a divergência. Eu estou tentando olhar aqui realmente o precedente
trazido pela patrona. Tem um aspecto aí que seria relevante, que é a informação da DIPJ. Ela aparentaria um direito, um indício do direito, de fato. Mas chama atenção o descuido da parte não trazer, uma vez alertado, né, expressamente pelo acordo recorrido, não traz nada de novo. Assim, eu acho que a gente tem que temperar realmente. Aqui eu vou me inclinar para aquela primeira linha de que a gente não pode ser nem tanto nem tão pouco, nem tanto elástico, nem tanto restritivo, mas nem tão pouco elástico para deixar o contribuinte completamente à vontade. Ele não apresenta nada, e aí aqui a gente vai instruir o procedimento. Então eu depois vou estudar melhor esse precedente, né, para entender melhor o seu contexto, mas aqui eu vou acompanhar o relator com a devida vênia aí das posições externadas. Gustavo. Mudou, Gustavo. Eu ia fazer uma ponderação, mas deixa para cerveja. Depois, quando a gente for tomar o livro a cores. Então, por maioria de votos, o colegiado nega provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Flávio e Fabiana, que propõem a realização de diligência. Correto? Obrigado, doutora. Muito obrigada. Então, só fazer o registro, a gente vai voltar para a ordem da pauta. Com isso foi até o 120, então, presidente. Isto. Vou apregoar aqui, porque de repente, enquanto eu anoto, a gente já vai fazendo. Qual que é o primeiro item de hoje? Deveria ter sido. HSBC Seguros, relator André. Pode começar, André, eu vou fazendo a anotação aqui. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, é uma impugnação. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da RJ, que decidiu pela procedência em parte da impugnação e manteve parcialmente a autuação fiscal. O lançamento decorreu da insuficiência de recolhimento do imposto de renda devido no ano calendário de 2005. Com base na análise da documentação apresentada, a DRJ alterou o montante do crédito tributário lançado. O valor remanescente, referente à exigência de imposto de renda de pessoa jurídica, IRPJ, e a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais relativas ao ano calendário 2005, encontra-se consolidado a seguir. Tem um quadro. Aí eu transcrevo a ementa da decisão. No recurso voluntário, a contribuinte apresentou as seguintes alegações. Ela destaca que a lide está delimitada a análise da retenção na fonte no valor de R$ 244.362,86. Afirma que o pagamento que originou a retenção do IR-fonte ocorreu em janeiro de 2005. Discorre sobre a possibilidade de dedução do IR-fonte nos valores recolhidos a título de estimativa mensal. Defende que a receita de juros sobre capital próprio foi integralmente oferecida à tributação e cita a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes. Ao final, eu transcrevo aqui os requerimentos. É o relatório. Pode passar para o voto? Está bem detalhado. Eu tomo reconhecimento do recurso voluntário por preencher os requisitos de admissibilidade.
Primeiro, ela traz aqui um pedido para apresentação de novas provas. Eu indefiro. Não sei se precisa ler, presidente. Pode passar para o mérito, né? Que é uma coisa padrão. Passar para o mérito aqui. O lançamento tem origem. Eu fiz bastante detalhado, que essa turma aqui tem bastante VAR. Então, vamos acompanhar direitinho, que pode ser que alguma parte vocês não fique tão didático. Vamos lá. O lançamento tem origem em revisão interna, tendo sido constatada a insuficiência de recolhimento do IRPJ devido no ano calendário de 2005. Como os valores de pagamento de estimativa mensal confirmados pela fiscalização foram inferiores aos declarados na ADI-PJ, o novo cálculo levou à apuração de saldo de IRPJ a pagar no período em discussão. A DRJ Curitiba identificou que parte do imposto devido teria sido compensado com antecipações decorrentes de retenção na fonte, que não teriam sido consideradas na lavratura do auto de infração. O valor das retenções na fonte não reconhecido, no total de cerca de 244 mil, coincide com o montante discriminado no comprovante de pagamento de crédito a pessoas jurídicas de juros sobre capital próprio, emitido pela fonte pagadora IRB Resseguros S.A. Eu transcrevo aqui esse documento para facilitar aqui o entendimento. No entanto, reproduzo. No entanto, o documento apresentado não foi aceito pela DRJ, porque a data dele aqui, o período de apuração é dezembro de 2004, e os valores não foram declarados em DIRF. Assim, os valores declarados em DIRF pela fonte pagadora IRB não dão respaldo à alegação da contribuinte de que o comprovante seria decorrente de pagamento de juros sobre capital próprio efetivado em janeiro de 2005. Ou seja, ela não teria demonstrado o erro. Conforme, aqui eu cito a súmula CARF 143, vou passar aqui no recurso voluntário. No recurso voluntário, a contribuinte reitera os argumentos de que a fonte pagadora IRB declarou equivocadamente que tanto a receita decorrente de juros sobre capital próprio como a retenção na fonte demonstrados no comprovante seriam referentes ao ano calendário de 2004. Enfatiza que o fato gerador da retenção na fonte, ocorrida na data do pagamento ou crédito das importâncias devidas a título de juros sobre capital próprio, enfatiza que o fato gerador do fonte ocorre na data do pagamento ou crédito das importâncias devidas a título de JCP, de modo que, no caso em análise, o IR-fonte referente ao JCP somente poderia ser utilizado para deduzir o fonte devido no ano calendário 2005. Aqui eu reproduzo aqui a legislação de regência, que é o caput do artigo 668 do RIR 99, que fala que a retenção na fonte está sujeita à alíquota de 15% na data do pagamento ou crédito. Aqui eu passo a análise dos documentos. Vamos lá. Primeiro, a DIPJ. Consta na ficha 6C, linha 6 da DIPJ original, que a receita de juros sobre capital próprio foi no valor de cerca de R$ 1.645.066,64. Dá para ver aqui, está meio apagadinho, pequeno, mas eu acho que dá para ver. Documentos apresentados pela interessada. Com o recurso voluntário, a interessada apresenta cópias do livro diário geral, são poucas páginas, uma página mais ou menos, e da ficha de lançamento contábil, no intuito de demonstrar que no ano calendário 2005, a receita decorrente de juros sobre capital próprio, no valor de cerca de R$ 1.629.000, e a retenção na fonte, no valor de cerca de 244 mil, realizadas pelo IRB, teriam ocorrido em 21 de janeiro de 2005. Para melhor compreensão dos elementos contábeis contidos no livro diário geral, segue o quadro resumo com a sua consolidação. Destaca-se que essas informações encontram-se reproduzidas na ficha de lançamento contábil apresentada pela interessada. Aí eu cito aqui, da mesma maneira que eu apresentei ontem, aí eu cito a descrição, realmente tem 2 lançamentos, na data é muito apagadinho, né, difícil de ver, na data de 21 de janeiro de 2005,
Um é o crédito decorrente de juros de capital próprio recebido do IRB, no valor que ele alega, e débito decorrente de IR-fonte sobre juros sobre capital próprio, no valor também, num valor um pouco superior, né, 247.555, maior do que ele declara. Vamos lá. Apesar destes registros coincidirem com o valor da receita de juros sobre capital próprio, declarados na DIPJ 2006, entendo que ainda devem ser considerados outros pontos, decorrentes da análise da DIRF efetuada no acórdão da DRJ. A referida análise foi efetuada com base nas informações a seguir, extraídas do sistema DIRF e contidas na decisão recorrida. Aí reproduz um quadro que normalmente é extraído do sistema DIRF. Aqui contém 3 ocorrências, aí tem os códigos de receita, 3426, 5706, tem o valor do rendimento, o valor do correspondente imposto retido. Isso, no caso, não tem nenhuma dedução. Então, eu vou fazer essa primeira análise baseado no acórdão da DRJ. Não há qualquer referência a pagamento de juros sobre capital próprio, código 5706, no valor de cerca de 244 mil na DIRF, apresentada pela fonte pagadora IRB, no ano calendário de 2005. O valor oferecido à tributação, relativo ao Código de Receita 5706, deveria ter sido de cerca de 3.700.000, conforme declarado na DIRF, e não os cerca de 1.700.000 declarados na DIPJ e constante do comprovante. Registro que o último valor declarado na DIPJ coincide com o constante nos elementos contábeis apresentados com recurso voluntário, que é aquele que eu reproduzi logo acima. Foram confirmados no acordo retenções na fonte no montante de cerca de 200 mil, decorrente do valor declarado na ficha 50 da DIPJ, sob o Código de Receita 3426. Para tanto, foram considerados os valores de, olhando aqui no quadro dá para ver, o primeiro e o segundo, os valores de 5.400, Código de Receita 3426, mais os cerca de 195.500 do Código de Receita 5706. Então, no acórdão da DRJ, foram somados esses dois valores que coincidiram com esse registro da DIPJ e foram confirmados. Quanto à primeira questão, que é essa questão do ano calendário 2005 aqui, né? Que o comprovante, na verdade, se referia ao ano calendário 2005, trata-se exatamente do contraponto levantado pela contribuinte em sua argumentação. A fonte pagadora IRB se equivocou ao emitir o comprovante relativo ao ano calendário de 2004, tendo em vista que o pagamento das receitas decorrentes de juros sobre capital próprio e a efetiva retenção teriam ocorrido em janeiro de 2005. Frise-se que na legislação de regência, artigo 668 do RIR 99, está disposto que o IRRF sobre juros sobre capital próprio incide na data do pagamento ou crédito da receita correspondente. No entanto, não consta dos autos comprovante de pagamento, extrato bancário ou outro documento que dê respaldo aos elementos contábeis apresentados e permita determinar, sem sombra de dúvidas, em qual data o pagamento das receitas de JCP teria efetivamente ocorrido. Ademais, não há uma coincidência de valores entre os documentos apresentados. No comprovante relativo a 2004, os valores da retenção na fonte correspondem a cerca de 244 mil, enquanto que no registro do livro diário geral, o valor registrado é de 247 mil. Em relação ao valor das receitas oferecidas à tributação, o cumprimento desta condição é imprescindível para que antecipações decorrentes de fonte sejam utilizadas para deduzir o IRPJ e a CSLL devidos. Esta exigência é objeto da súmula CARF número 80, cito o enunciado. Mas ainda resta uma dúvida. A retenção no valor de 195 mil, reconhecida pela DRJ, que é aquele primeiro registro do quadro, que ela considerou como se fosse
de Código de Receita, junto com o Código de Receita 3426, deixa eu voltar aqui, refere-se de fato ao Código de Receita 3426 ou 5706. Os valores contidos na DIRF, referente ao ano calendário 2005, ou seja, né, qual que é a questão? Os valores contidos na DIRF, referente ao ano calendário 2005, dariam respaldo ao montante do valor reconhecido, acrescido, ao montante reconhecido, acrescido do valor em discussão. Se fosse considerada como receita de aplicação financeira, que é o Código 3426, deveriam ser aplicadas ao valor dos rendimentos constantes na DIRF, que é no valor de cerca de 96 mil, as alíquotas previstas a partir de 2005. Aí eu cito aqui a legislação. Neste caso, fazendo uma simulação com as alíquotas máxima e mínima, os valores de retenção na fonte corresponderiam a cerca de 21 mil, com a alíquota de 22,5%, e a cerca de 14.400, a alíquota de 15%. Os valores que não dariam respaldo ao valor do IRRF reconhecido no acordo da DRJ, que foi de 200 mil, 5.500 mais 195 mil. Se considerarmos que se trata de retenção na fonte decorrente de receitas de juros sobre capital próprio, que é o Código de Receita 5706, situação que considero mais plausível, aplica-se a alíquota de 15% prevista no caput do artigo 668 do RIC 99, sobre a receita considerada como oferecida à tributação, que, no caso alegado pela contribuinte, perfaz 1.645.000, que perfaz 1.645.000. A retenção na fonte, nesse caso, corresponde a um montante de 246.760. Assim, este valor também não daria respaldo à antecipação de fonte no total pretendido pela interessada, 440 mil, que representa a soma de 195 mil, valor considerado no acórdão da DRJ, com 244 mil, valor discutido no recurso voluntário. Portanto, apesar de a escrituração mantida com observância das disposições legais fazer prova a favor do sujeito passivo, não basta carrear aos autos apenas cópias de livros e elementos elaborados pelo próprio contribuinte. É necessário que o conjunto comprobatório demonstre, sem sombra de dúvidas, suas alegações. Aí eu cito aqui a questão da prova, tratada no inciso 3º do artigo 16 do PAF, e ainda no Código de Processo Civil, no artigo 373. No presente caso, entendo que apenas a apresentação de elementos da contabilidade, produzidos pela própria interessada, e contendo informações divergentes do comprovante apresentado, ano, calendário e valor, sem o respaldo de outros elementos, tais como comprovantes exigidos pela legislação tributária, documentos de arrecadação, extratos bancários, atas de assembleia, nesse caso, e outros, não demonstrariam que o comprovante seria, de fato, referente ao ano calendário de 2005. Diante disso, não ficou comprovado nos autos que as retenções na fonte no montante de 244.372,86, constantes do documento apresentado pela interessada, seriam passíveis de serem utilizadas para deduzir IRPJ apurado no ano calendário 2005. Continua, presidente? Acho que sim, as outras questões não são polêmicas, pode terminar, daí a gente fala. A multa isolada, não, aqui é o seguinte, mantida a minha posição, a multa isolada, ela é cancelada, porque tem a súmula CARF número 105. Se for outra posição, ela se aplica, né? E tem a questão da intimação do advogado, que também é acumulada. É como voto. Mas se for outra posição, ela vai ser cancelada igual, né? Porque se for... Acho que não, porque negando provimento. Porque não é concomitante, né? Eu estou negando provimento, mas... Entendeu? Se for para dar o... Assim, se o colegiado entender que deve ser dado provimento, ela se aplica, que aí ela não seria concomitante. Não, mas daí ela cai por falta do objeto não, mas a estimativa mensal não foi... A estimativa mensal não foi paga, não foi comprovada, né?
Aí ela mas ela não foi afetada por esse valor que foi agregado ao cálculo? Não, isolada, porque a estimativa mensal declarada, ela não foi confirmada. Né? Enfim, depois é outra discussão. Vamos discutir primeiro. Não, mas espera lá, mas só a concomitância, os fatos um leva ao outro, né? Por isso que eu estou afastando, porque nesse caso foi apurado o imposto a pagar. Não, mas o imposto a pagar é decorrente do mesmo fato. Porque no caso a retenção na fonte, né? Então, André, se a retenção afetou a base da estimativa aí da multa isolada, cancela-se a multa isolada. Se você cancela a fonte na base anual e na multa isolada, aí com consequência cancelaria na multa isolada. Eu não vejo como. Para mim, em qualquer caso, seria cancelável. Estimativas mensais não confirmadas? Mas se elas não têm a ver com o lançamento, para mim, aí não é o caso a concomitância em relação ao fato exigível. André, porque essa não confirmação da estimativa, pelo que eu entendi, decorreu da não confirmação das retenções na fonte, né? Sim, verdade. Se uma cai, cai a outra. Não, é porque as retenções na fonte foram utilizadas para compensar a estimativa mensal. É isso. É isso que deu um nó na minha cabeça. É isso. Perfeito. Vamos lá. Em resumo, a sua posição aqui é que essa alegação de que esse pagamento teria acontecido em 2005, ele não está devidamente comprovado, é isso? Exatamente. E como o valor ainda é diferente na escrituração, eu não sei se é outro. Não dá para saber, entendeu? Se é o mesmo. Eu até acho razoável, assim, retenção na fonte isso acontece, né? De se referir ao outro, de ter sido pago no outro ano, mas ele não traz o pagamento. Eu não consegui como comprovar. Se o valor fosse igual, eu ainda ia entender, mas é outro, assim, eu não sei. É outro pagamento? É o mesmo? Assim, até fiquei bem balançada, mas ele não trouxe o pagamento. Se fosse baixar uma diligência, seria para pedir o pagamento. Agora, quanto a esses 195 que você fez todos esses cálculos aí, não ficaria tranquilo que seria de juros sobre capital próprio, porque não estaria amparado nessa DIF que está aí, porque na DIF ele está com o código 5706. Não, o meu raciocínio era o seguinte, Paulo, caso eu reconhecesse que esse valor, assim, que esses 144 mil, ele era referente, o pagamento teria sido realizado em 2005, estaria respaldado na DIRF? Assim, esses 1.600.000 que está declarado na DIPJ, respaldariam a oferecimento de tributação? Não. Teria que ser um valor superior, porque já foi considerado no acórdão, referente ao ano calendário 2005, o valor de 195. Então, 195 mais o valor que ele quer é 400 mil. Então, esses 1.600.000, 15% desse valor, não pode ser. A receita seria inferior. E nesse caso nem é receita financeira. Assim, deveria ser realmente daquele exercício. Não sei se ficou claro, mas era isso. Eu acompanho a relatora. Eu não entendi essa última questão, porque me soou estranha essa parte, até porque os 195 já foram reconhecidos pela DRJ. Sim. Esses 195 são da mesma fonte pagadora? São. DRB? Está no acordo da DRJ, eu cortei o quadro, né? Mas é da mesma fonte pagadora, então? IRB, Entendi a sua lógica agora. Entendeu? Eu fui... Entendi. Que se tivesse uma folga, você ainda poderia considerar, mas não tem. Assim... Eu confesso que, assim, antes que eu seja acusado de incoerência, eu confesso o seguinte, a priori, quando ele traz a escrituração contábil dele, para mim, essa escrituração contábil traz uma prova até então não produzida. Mas o valor não é o mesmo, Gustavo. E contrapõe... Cara, pode ser um monte de coisa. Né? Pode ser um problema de correção, enfim, pode ser um monte de coisa. Mas essa prova, até segunda ordem, para mim, os valores são muito próximos.
Da segunda ordem, ela aprova. Aí você fala assim, não, mas aí você tem que trazer os documentos hábeis e idôneos aqui alude ao artigo 223. Não, são os documentos hábeis e idôneos a que alude o 923. Eu nem acho que o pagamento seria suficiente para mim, a ata da Assembleia que delibera pelo pagamento seria suficiente, como já foi admitido. O pagamento. Era no processo de ontem, eu considerei. Mas essa prova nunca foi pedida do contribuinte. O contribuinte traz a prova, que é a escrituração contábil dele, que comprova a um só tempo o recebimento do juros sobre capital próprio e a tributação da receita. Não foi pedida, mas a DRJ deixa bem claro que não está os motivos que ela não reconhece. Sim, ela contrapõe esse motivo, por meio dessa escrituração. Esse documento, para mim aqui, ele seria suficiente, quando menos, eu insisto, não é para me xingar de incoerente. Quando eu falo que a autoridade tem que orientar a produção de prova, é naquele sentido, olha, traz sua prova contábil, eu trago. Ah, não, essa prova contábil não é suficiente. Ah, então me fala qual que é a prova. Gustavo, nesse caso específico não é, porque tem aquela lei, o caput da lei, que fala. Eu sei, é o 923 do regulamento. É só por isso. Mas vem cá. Deixa eu te lê o parágrafo primeiro do caput. Tá, mas veja bem, o contribuinte produziu... Parágrafo primeiro do caput deixa claro, Andréia, que cabe ao fisco provar que as informações estão equivocadas. Bom, vamos lá. Esse debate está bacana, mas qual é o posicionamento? O que eu estou tentando entender é o seguinte, houve a prova, só que de fato, essa última parte sua, em que traz o somatório dos dois valores pagos no ano 2005, aí sim, isso me fez deixa eu pesar melhor. Porque a despeito dele ter registrado, então isso evidencia que talvez o erro tenha sido dele ao registrar isso em 2004, não em 2005. Porque ele teria que ter, então, a dívida da empresa no ano de 2004 um valor, no mínimo, se eu entendi o seu raciocínio, no mínimo inferior ao somatório dessas duas parcelas, certo? Para comprovar, de fato, que ele teria suportado essa retenção naquele ano. Cara, coisa complicada, está dando nó na minha cabeça. Na verdade, eu acho que o contribuinte tenta demonstrar que ele recebeu em 2005. O que a relatora apresenta é que, do que tinha informado em DIF dessa mesma empresa, em termos de retenção, ela foi 100% aproveitada, ela, inclusive superior. Ela poderia até integrar essa parte, mas o valor que ele pleiteia de fonte é até superior ao que já foi concedido. Eu acho que seria mais ou menos essa linha de raciocínio. E aí, considerando que há uma divergência, ainda que pequena, de valores, tanto da receita quanto da fonte, ficou realmente assim, no entendimento da relatora, completo o conjunto probatório. Não deu para provar 100%. Eu acho que é essa. Não, e o único documento que ele traz é uma prova que ele mesmo produz. Mas tudo bem, se fosse exato o valor, eu acho que seria uma prova boa. Mas a divergência de valores realmente leva a uma coisa que você não sabe se é um erro de... E mais, ele não explica qual é essa divergência, né, presidente? Porque podia ter falado, olha, em que mês está aqui contabilizado com valor X, essa 3 mil aqui, essa diferença está por conta disso. Exatamente. Essa é a questão. Como vota conselheiro? Ok. Vou acompanhar. Flávio? Não, Ricardo. Por falta de tempo de acompanho. É meio baixo, Ricardo. Acompanho. Ok. Flávio? Eu acompanho, presidente. Cláudio? Também vou acompanhar a relatora. Fabiana? Acompanho a relatora. Eu também acompanho. No início também tive um pouco de dificuldade para compreender os elaborados cálculos da relatora, mas depois ficou mais claro. Tanto na questão da multa, aí a multa realmente isolada tem que cair por exigência concomitante à aplicação da súmula, né? Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário. André, eu só sugeriria essa questão da intimação do advogado, já jogar ela lá em cima, já afastar lá para não ficar na conclusão do seu voto aqui. Tá.
E fazer a conclusão do voto total aí da provimento parcial. A multa também eu passo para cima? Ou não? Não, a multa pode ser depois, mas aí você dá um provimento parcial, uma conclusão geral do acordo dando provimento parcial. Tá ótimo. Tá? Então, unanimidade de votos dá provimento parcial ao recurso. Outro aspecto, só para observação, eu pautei isso como compensação, eu não sei se foi uma má interpretação do código, porque isso aqui é lançamento, né? Não era nem compensação, nesse caso é a apuração correta. Eu não verifiquei na minha tabela, mas deve ser um equívoco meu, eu sabia que era de infração. Matosinho, eu sei que já proferiu o voto, mas eu vou pelas conclusões, tá? Tranquilo. Porque eu insisto naquela questão do 923, da interpretação do 923. Tá, eu registro aqui. Nós estamos com 12 horas e 4 minutos, eu vou ter que interromper para a questão do apoio, né? Ele tem um horário obrigatório de almoço, e a gente discute a sequência. Pessoal, apoio que interrompa a gravação, por favor.